Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convido os irmãos a abrirem Eclesiastes, capítulo 7, com grande alegria hoje, mais uma vez, daremos prosseguimento nesse capítulo de Eclesiastes que, particularmente, é o meu predileto, por tantas coisas que são reveladas quanto à palavra de Deus, e nós encontramos em Eclesiastes, nesse capítulo, princípios que nos regem e nos conduzem em cada passo que nós damos, né? Quando somos jovens, quando estamos ainda, vamos dizer assim, na meia-idade, quanto mais velhos, em todo momento o Senhor nos mostra como nos portar, e esse é um texto muito importante para nós. Hoje nós chegamos ao capítulo 7, versículo 10. Já vimos os 9 primeiros versículos e hoje chegamos ao versículo 10, o qual gostaria de ler com os irmãos agora pela manhã. Vamos ler Eclesiastes 7, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Oremos. Nosso Deus, te damos graças por sua bondade e misericórdia, e desde já te pedimos, Senhor, que a palavra pregada essa manhã seja aplicada aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo, nos convencendo de todo o pecado, da justiça e do juízo, e nos direcionando a lembrar de todas as coisas que nós aprendemos de Cristo Jesus. Nos guarde, Senhor, em teu nome, e aplique a tua palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos num versículo que eu particularmente nasci num lar cristão e sempre ficava sendo, de alguma maneira, recordado desse versículo. Às vezes em alguma reunião de jovens, no tempo da minha juventude, em alguma reunião de adolescentes até, sempre aparecia de vez em quando ali esse versículo apontado, né? Para não ter aquele esquecimento de que quando você é jovem, você não deve buscar voltar à fase de criança, aquela vida de Peter Pan que nunca cresce, ou quando você vai para casar, para não querer sempre voltar aos tempos de solteirice, né? Isso até perturba muitos casamentos, né? A pessoa casada, mas ainda buscando reviver os momentos de solteirice, ou depois que você tem filhos, querendo reviver os momentos que não tinha filhos. Isso vai te conduzir por todos os caminhos, por vários momentos da sua vida. Jamais diga, né, a palavra de Deus nos diz, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, nem tudo a gente deve falar. E algumas coisas, quando nós pensamos e planejamos, cogitamos falar, a Bíblia nos ensina que devemos ponderar. Você deve ser tardio para falar, inclusive, a Bíblia nos ensina. E a palavra de Deus aqui, ela nos amplia, irmãos. De fato, aqui é a negação, a negativa mais forte do Antigo Testamento. É a maneira de falar para a gente que você pode estar cogitando uma coisa, você pode estar pensando, a tua palavra pode estar saindo, mas não fale. Jamais diga isso. Aqui é a maior ênfase que você pode ter. É a ideia de uma pessoa cogitando o seu passado, estando no início de uma elaboração, de um saudosismo insensato. Antigamente as coisas eram melhores e a palavra de Deus diz, jamais fale isso. Não digas isso. Não é sábio pensar assim, questionar assim. Em nenhuma circunstância. Esse é o peso da expressão. Irmãos, a Bíblia nos mostra a força disso. Tem coisas que, se forem ditas, abalam o teu presente. Até coisas que você está percebendo, se você fala, isso abala o teu presente. Até um texto da palavra de Deus, em Isaías capítulo 8, ele tem essa mesma expressão, jamais diga, a mesma estrutura da palavra. E aqui o povo de Judá está cercado, né? Existe o chamado perigo sírio-efraimita, Israel do norte se junta ali com os aliados, a Síria, e o povo está perdido, com medo, com rumores de conspiração. E o versículo 12, ele usa até um termo conjuração, que é a mesma palavra para conspiração. Em Isaías 8, versículo 11, está dizendo, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo temeroso, dizendo, não chameis, aqui é a mesma expressão, jamais digam, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem temeis isso não tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. O povo via conspiração em tudo e ficava falando conjuração, conjuração, conspiração, e por isso temia cada vez mais. E o Senhor diz, não fales assim, porque se você falar dessa maneira, você estará abalado no presente.
A tua vida será abalada, você vai ficar temeroso como todo o restante do povo. Igual aquela... Vocês já assistiram aquele Cid da Era do Gelo, né? Aquela preguicinha da Era do Gelo? Aí tem aquela fase, as geleiras derretendo, aí ele vê um bloco para poder subir, aí ele sobe lá e fica, a gente vai viver, né? Todo feliz, a gente vai viver. Aí a água começa a subir, bate no pé dele, a gente vai morrer. Né? E quando ele diz isso, todo mundo se desespera e tal. É assim, às vezes nós falamos de uma maneira, irmãos, que acaba até com as nossas expectativas presentes e futuras. A Bíblia nos ensina isso. Tiago 4, do 13 ao 16, também tem o aspecto de não dizer, né? Não digas hoje, amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. É uma proibição não apenas na arrogância, mas a arrogância verbal que ignora a soberania de Deus. Se o Senhor quiser, você deveria dizer. Então, coisas que nós falamos afetam a nossa percepção, afetam o nosso conduzir das coisas. E agora em Eclesiastes 7, versículo 10, o que a Bíblia nos ensina que não devemos dizer? Versículo 10 diz, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. O que é um saudosista, né? O que é um saudosista? Saudosista é um indivíduo que superestima o passado. É aquele que aprecia demais o que já passou, os dias passados eram melhores do que estes, e valoriza tanto o passado que o seu coração sai do presente, não está mais no presente. As expectativas vão embora e essa pessoa vive no passado. Irmãos, existe um grande risco em ser saudosista e ficar preso nos famosos velhos tempos. E como isso é fácil de acontecer com a gente. Quando a nostalgia, irmão, se torna excessiva, nós perdemos a noção do presente e nesse momento se torna tudo perigoso para nós. Utilize o passado, é claro, como uma lição para acertar, perceber e inclusive mudar certas posturas, mas não use isso para distorcer você do seu caminho. Nós sabemos que a palavra de Deus mostra o povo de Israel, inclusive, sendo liberto do Egito, e quando eles têm algum tipo de aperto, alguma coisa acontece, uma escassez de comida, uma escassez de água, o que o povo faz? Ele olha para o passado, e ele olha para o passado de uma maneira mais ou menos assim, saudade das cebolas, né? Saudade dos alhos porós. O que é isso? É um saudosismo errado. Eles estão dizendo assim, os dias do passado eram melhores do que antes. Os dias passados, irmãos, era de escravidão no Egito. Mas eles não conseguiam mais cogitar isso. É como se eles dissessem assim, os chicotes nem doíam tanto, né? Era fabricação de telha, cortava o dedo, mas cicatriza, né? A pessoa não percebe mais o que passou, inclusive traz um aspecto saudosista e seletivo, as comparações que eles levavam constantemente. Inclusive, isso torna, acontece em nós, nossos corações, o que nós chamamos de murmuração, que é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo traz esse ensino, proibindo a confiança do passado como se fosse melhor, a percepção de uma questão como se fosse melhor do que o Senhor está fazendo. O povo estava sendo conduzido para uma terra que emana leite e mel, mas mesmo assim olhava para trás e falava, aqueles tempos eram melhores. Isso é um perigo, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que precisamos caminhar perseguindo, prosseguindo para o alvo. O alvo está onde? Em frente. Para o alvo, perseguindo o alvo. Nós andamos em novidade de vida. Novidade de vida remove o velho. Nós devemos lembrar disso. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, um novo caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Hebreus 10, 20 fala sobre isso. Deus prepara para nós, irmãos, uma nova cidade, a nova Jerusalém, e fará novos céus e nova terra. Devemos lembrar isso e olhar para frente. Olhar para frente, irmãos. Isso é muito importante para a nossa caminhada cristã, senão você vai estar preso ao seu passado. Spurgeon dizia assim, que as memórias, boas ou más, devem ser tratadas com cuidado. As lembranças ruins podem nos levar ao desespero, e as boas lembranças podem se tornar ídolos e nos levar ao sentimentalismo. Irmãos, nós podemos pintar o passado com o glamour que ele nunca teve. Nós podemos coroar pessoas queridas com auréolas que elas nunca possuíram. A distância dá encanto à vista. E aquilo que poderia ser um baú de tesouros para você se torna um carrasco. E você não consegue mais viver, só pensando no passado.
Eclesiastes 7,10 diz: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, nós precisamos entender a tendência geral da humanidade de olhar para trás e ficar pensando no que ficou antes, como as coisas eram boas. Nós fazemos isso com tanta facilidade. No tempo em que as pessoas no passado eram mais educadas. No passado os jovens eram mais obedientes. A comida era mais agradável, as músicas eram muito melhores. Isso você vai pensando que não vai afetar, vai ficar tranquilo. Mas isso começa a corroer você. Você não começa mais a se alegrar com o presente, você não tem mais expectativa no futuro, você fica preso ao passado. Jamais digas por que foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, isso está totalmente enraizado dentro da gente e às vezes a gente não percebe isso. Nós damos desculpas assim, não, eu só estou constatando que os tempos de agora não são tão bons como eram antes. Isso é só uma percepção. Eu só estou constatando, eu só estou juntando fatos. Mas você sabe que isso não é sábio. No fundo, você sabe que isso desanima você, inclusive no presente. Quando você faz isso. Minha juventude. Minha infância. O meu tempo de solteiro. O tempo em que eu tinha cabelo, né? O tempo que eu não tinha rugas. Aí você vai fazendo. Isso vai. Não tem fim, irmãos. Não tem fim. Esse tipo de pensamento não é sábio. E, na verdade, você acaba exercendo uma memória seletiva. Os sonhadores dos dias passados têm uma ignorância da história. Às vezes, a falsa teologia a respeito da pecaminosidade do pecado, inclusive, está inserida. Os dias são maus, vivemos nos últimos dias. Basta cada dia o seu mal. Tempos terríveis nós vivemos, irmãos. Se você compensar e começar a analisar o passado apenas com esse glamour que não possui, tem um perigo muito grande para a sua espiritualidade. Falar assim revela uma cegueira, inclusive, às oportunidades do presente. Te dá impaciência quanto ao futuro. Para quê aguardar alguma coisa se lá no passado era melhor, né? Você fica impaciente quanto ao futuro. Lá no passado era tão melhor, não tem como ser melhor do que era antes. Isso é um perigo muito grande. Mas é que eu olho assim porque eu olho as coisas só positivamente. Não, você tem que estar com a esperança apontada para frente. A sua alegria é ver Cristo Jesus na glória. Você tem que olhar para frente. O passado, irmãos, pode parecer dourado porque nós estamos tentando evitar os desafios presentes. Deus nos chama a viver fielmente o tempo que nos é dado. Eclesiastes 7,10 diz, não fale isso. Por que foram os dias passados melhores do que esses? Não cogites isso. Isso não é sábio. Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia nos ensina também esse princípio do tempo, né? O texto diz assim, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você pode exortar, pode até ser exortado no passado, mas você precisa ser exortado hoje. O tempo que se chama hoje, senão seu coração vai estar endurecido. O tempo em que eu buscava a Deus, o tempo em que eu lutava contra os meus pecados, o tempo bom, graças a Deus, na presença do Senhor. Durante o tempo que se chama hoje, continue, não pare. Paulo nos lembra em Filipenses 3, versículo 13 ao 14, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A pergunta, eu sou grato a Deus por hoje, ou eu estou resmungando por causa do ontem? Será que hoje eu estou confiando que Deus ainda está trabalhando, ainda, agora, continua, ou eu acredito que o melhor já foi embora, já era, já passou? Esteja presente hoje, honre a Deus hoje, fazendo mesmo que seja difícil, mas Deus permanece fiel, você precisa lembrar disso. Agradeça pelas misericórdias de Deus atuais, honre o que Deus está fazendo agora na igreja, honre o que Deus está fazendo agora no seu casamento, honre o que Deus está fazendo na sua vida particular, não se esqueça disso. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Resista a uma nostalgia doentia, irmãos. É normal a gente lembrar do passado com carinho, mas não deixe que isso roube a sua alegria. Não deixe que isso roube a sua esperança. Não se esqueça disso. Confie na história de Deus que se desenrola.
Tito 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Os propósitos de Deus são progressivos, não são regressivos. Nós aguardamos isso, a manifestação, nós aguardamos isso, nós olhamos para frente. A memória, irmãos, é uma coisa boa, se você se lembrar das coisas certas no momento certo. Você é um marido, você está fazendo alguma viagem a trabalho, se você se lembra da aliança que você fez, dos votos que você fez no seu casamento, isso vai te preservar, vai evitar você de trair a esposa trair o seu marido. Essas lembranças, essas percepções são importantes, mas existe um tipo de memória que impede o nosso progresso espiritual. Idealizar o passado, criando uma ilusão que antes era tudo melhor, rouba a expectativa de que o futuro em Cristo é maior. Convido os irmãos a abrirem Esdras, capítulo 3. Essa passagem, irmãos, é bem emblemática quanto a essas coisas, porque é o templo destruído, uma reconstrução dos fundamentos do novo templo. Alguns tinham ainda, na memória o templo antigo, com a glória do templo antigo. Esdras, capítulo 3. No versículo 10, a Bíblia diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, não é Ele foi bom, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, sempre constante sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. O que a gente percebe aqui? Os mais velhos, no retorno do cativeiro, comparando com a glória antiga do templo, enquanto isso os mais jovens estão celebrando, os mais velhos estão chorando. Você não consegue, às vezes, até o que é choro, o que é alegria em todo esse momento. Uma mistura de lamento e de alegria, a comparação impedia alguns de enxergarem a graça do presente. Uma questão paralela aqui para a gente é Ageu. Vamos abrir em Ageu, para termos esse contexto. Ageu capítulo 2, a Bíblia nos mostra, irmãos, essa percepção também. E aqui explica um pouco melhor. No segundo ano do rei Dario, Ageu 2:1, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? Aqueles que viram a primeira casa, naquela sua glória, o templo de Salomão. Ele continua perguntando: e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O que Paulo estava dizendo? Olhando para trás, como é que eu vou me alegrar? Pois, o que eles estão vendo aqui? A glória era muito mais grandiosa, toda a obra do templo, os anciãos tinham visto o templo de Salomão e choraram a ver a simplicidade desse templo novo, os fundamentos. Para eles, o presente parecia, o texto diz, nada diante dos seus olhos, nada. O que a Bíblia nos ensina? Versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Não é eu era convosco, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não é habitava, habita no meio de vós. A nossa tendência, irmãos, é julgar as coisas de Deus por aparências externas, por uma percepção talvez errada das coisas, mas aqui a presença de Deus está conosco. Versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão
e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como isso muda tudo, irmãos. A percepção, os dias passados, o templo de Salomão. Tem gente até hoje lá no Brás reconstruindo o templo de Salomão, né? Pensando ainda nas glórias da antiga casa. Quando a igreja parece fraca, insignificante, Deus diz: trabalhai porque eu sou convosco. Trabalhai. Esse é o abalo das nações. O abalo das nações, irmãos, trouxe em última instância o Messias, Cristo, desejado de todas as nações. O abalo simboliza a remoção de coisas transitórias, templos, ritos, sombras, para que permaneça o que é eterno, o reino de Cristo Jesus. Contra o saudosismo espiritual, não diga o passado foi melhor, Deus pode fazer mais hoje, no futuro do que fez ontem. Cristo é a verdadeira glória. Não é a beleza da estrutura, não é a beleza dos ornamentos, mas Cristo dá glória à igreja. Isso que deve ser percebido por nós, irmãos. A igreja pode parecer fraca, mas ela é invencível, porque Cristo está presente no meio de nós. A promessa de Cristo Jesus é: eis que estou convosco. Ele está conosco aqui nessa manhã. O Espírito de Deus habita conosco. Como podemos olhar para o passado e queremos voltar ao passado? Cristo está conosco hoje, irmãos. Devemos honrar o Espírito Santo e o que Ele faz hoje em nossas vidas. Às vezes, em nossa murmuração, em nossa inquietação, nós estamos desonrando, entristecendo o Espírito de Deus que está agindo no meio da gente. Em Cristo, a glória do Evangelho supera a do Antigo Testamento. E a glória final ainda está por vir quando Ele voltar. A igreja primitiva, em Atos capítulo 1, versículo 11, vendo Jesus Cristo subindo aos céus, os anjos dizem aos discípulos: esse Jesus virá do mesmo modo como viste subir. Não era para eles ficarem numa nostalgia da presença momentânea de Jesus que já havia até passado, mas a expectativa viva do retorno de Cristo em glória para todo sempre. Para onde você deve olhar? Olhe para Jesus Cristo, antecipe até na sua percepção espiritual, chamando: Maranata, vem Senhor Jesus, venha Senhor Jesus. Olhe para os céus, buscando que Ele volte, e não uma contemplação daquilo que já aconteceu, mas uma ardente expectativa em você. Jamais diga por que os dias passados foram melhores do que estes, não é sábio perguntar assim, mas diga: Senhor, eu te espero, Cristo Jesus, venha, busque a mim, busque a tua igreja, faça novos céus e nova terra, Senhor, para habitarmos contigo eternamente. Nós estamos próximos de celebrar a ceia do Senhor, a recordação de fazer isso até o seu retorno, até que Cristo volte. Não se esqueça disso, irmãos, porque você vai ser chamado, levado pela sua carne, por Satanás, a ficar preso no passado. Mas Deus trabalha em você. Se você já passou por um tempo de fervor espiritual, orava, lia a Bíblia com intensidade, se você parou de fazer isso e só olha para trás, ore hoje ao Senhor: Deus, aqueça novamente o meu coração. Me lembre, Senhor, de onde eu caí, para que eu retorne. Que eu não quero, de maneira alguma, ter abandonado o primeiro amor e me esquecido dele, mas que eu retorne ao primeiro amor, Senhor. Que eu lembre que o Senhor está poderosamente agindo no meio do seu povo e que assim a minha vida seja transformada mais uma vez nessa expectativa. Não me deixe, Senhor, preso ao passado, mas que eu viva em novidade de vida com o Senhor todos os meus dias. Que assim seja para a igreja e que nós possamos recordar dessa beleza que é a palavra de Deus. Não digas por que foram os dias passados melhores do que estes. Não é sábio perguntar assim. Deus está agindo no meio de nós, ainda hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, poderoso Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. O Senhor Jesus é o amado da nossa alma. Nós amamos a Ti, Senhor, amamos o Teu Filho e cremos no poder do Espírito Santo. Transforma a nossa vida, Senhor. Tira de nós a frieza espiritual. Tira de nós, Senhor, a percepção de que os dias melhores já foram, já passaram.
Tu estás presente aqui, Senhor, e pode transformar o nosso coração. Como nós cantamos, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Que seja assim para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém.